O Vaticano informou hoje que o Papa Francisco passou por uma cirurgia de emergência por risco de obstrução intestinal. O Papa tem 86 anos e tomou anestesia geral para o procedimento. Ele deve ficar internado por vários dias. De acordo com a equipe médica do Papa, a operação acontece por causa de uma hérnia incisional que provoca obstrução recorrente e muita dor. Vamos falar então com a doutora Bruna Vailate, que é médica coloproctologista do Centro Especializado em Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo. Está aqui para falar um pouco então mais sobre esse problema, né, do Papa. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigada por falar com a gente, uma ótima tarde. Obrigada. Queria só agradecer de poder estar aqui. Doutora, só um minutinho, que o seu áudio está muito baixinho para mim. Se alguém aí conseguir aumentar um pouquinho o áudio da doutora para eu ouvir, pode falar um pouco só para a gente fazer um teste. Mais uma vez. Eita, sumiu. Gente, já tem uma informação, inclusive, nova sobre isso. O Papa Francisco já passou por essa cirurgia, que é uma cirurgia que pode ser delicada, né, para uma pessoa já com idade avançada, mas a cirurgia durou 3 horas e ele está bem, claro, vai ficar internado alguns dias e agora a gente então vai entender melhor como que é a condição do Papa Francisco. Doutora, está de volta aí? Tudo bem? Agora Melhor sim. agora? Agora foi. Doutor, então o Papa fez uma cirurgia em 2021. A hérnia incisional é um problema que surge sempre em alguns pacientes depois de uma operação. O que então causa essa hérnia e como a gente sabe que está com ela? Dói muito? E no caso do Papa, é uma cirurgia arriscada? Então, as hérnias de parede abdominal, de forma geral, a gente tem vários tipos de hérnia, né? Tem hérnias que a pessoa já nasce com a hérnia, tem hérnias que a gente desenvolve ao longo da vida. E a hérnia incisional tem esse nome porque ela vem da incisão do procedimento cirúrgico, do corte do procedimento cirúrgico que foi feito anteriormente. É uma condição relativamente comum, e assim, é bem comum a gente ter essa condição em pessoas que têm qualquer fator que aumente a pressão dentro do abdômen no pós-operatório. Então, por exemplo, pessoas muito obesas, pessoas que têm problemas pulmonares, que têm muita tosse. Cada vez que a gente tosse, a gente faz força com a barriga, a gente aumenta a pressão dentro da barriga. Então, pessoas com doenças pulmonares mais crônicas, que tenham muita tosse, têm um fator de risco maior. Pessoas que sejam mais frágeis, né, que já tenham a parede do abdômen mais fraca. Pessoas que carregam peso, que fazem atividade com mais carga, também têm fator de risco maior. Por isso que sempre quando a gente faz uma cirurgia abdominal, a gente recebe a recomendação de passar um tempo em repouso, né, em não fazer atividade física com mais carga, em não carregar muito peso. Em geral, quando a hérnia surge, ela não surge logo após a cirurgia, às vezes ela demora uns meses para aparecer e aparece, em geral, como uma bolinha ou uma dor que a pessoa sente no local da cirurgia. Ela é uma condição relativamente dolorosa, né? Varia, tem pessoas que sentem mais ou que sentem menos dor. Em geral, a pessoa sente essa dor quando vai fazer algum esforço físico maior. Mas o problema da hérnia é exatamente o que aconteceu nessa situação, né? A hérnia é um furinho, ela fica um furinho na parede do abdômen que, por aquele furinho, quando a gente faz uma força maior, pode entrar algum conteúdo de dentro da barriga. Esse conteúdo pode ser um pouquinho de gordura ou pode ser um pedaço de intestino. Quando o intestino entra lá por dentro, algumas coisas podem acontecer, eventualmente coisas bastante graves. Então, o que geralmente acontece é que o intestino pode entrar, dar dor, dar desconforto e sair. Só que às vezes quando ele entra dentro desse anel da hérnia, ele incha um pouco, ele tem dificuldade de sair. Quando apresenta essa dificuldade, imagina que o trânsito do intestino, as coisas que querem andar para frente no intestino, tem um bloqueio, né? Elas não conseguem passar para frente e a pessoa tem uma obstrução intestinal. Então, pode ter distensão da barriga, vômito, bastante dor. E uma complicação ainda mais grave que pode acontecer é que quando esse intestino entra lá para dentro, ou algum outro órgão entra lá para dentro, esse inchaço dificulta a circulação sanguínea adequada nessa porção que entrou dentro da hérnia. Então, quando a gente tem essa restrição à circulação, a estrutura que está lá por dentro pode ficar sem sangue e pode evoluir para uma necrose, né? Pode evoluir para um sofrimento e isso gerar, no caso do intestino, até uma perfuração intestinal
que é uma condição que precisa de cirurgia de urgência com bastante risco para a saúde. Agora, Então, nessas doutora, condições em que algum conteúdo entra dentro da hernia e não consegue sair, a pessoa tem uma dor muito intensa, a gente sempre recomenda atendimento hospitalar aí, atendimento de urgência, né, para avaliar a necessidade de uma cirurgia de urgência. sim. Mesmo Agora, nas pessoas que têm hérnia, não nessas situações mais urgentes, a cirurgia da hérnia em geral é recomendada, enfim, dependendo da avaliação de cada pessoa. E são cirurgias que podem ser desde cirurgias mais simples até cirurgias extremamente complexas, dependendo de tamanho da hérnia, o tamanho do defeito, o conteúdo que tem dentro daquela hérnia. Isso varia bastante de caso a caso. perfeito. Agora, doutora, em relação ao Papa, eu dei a informação, não sei se você estava conectada nesse momento, a cirurgia já terminou, durou 3 horas, ele está bem, mas vai ficar mais alguns dias internado. A gente sabe já que ele tem uma idade bastante avançada. Nesse caso, existe risco? É uma cirurgia muito delicada? Então, o risco depende de vários fatores, né? Obviamente que numa pessoa de 83 anos, desculpa, que ele tem, tudo é arriscado, né? Uma pessoa com mais idosa, É, uma pessoa mais 86. frágil, qualquer procedimento, qualquer intervenção que a gente faça nela é potencialmente perigosa, né? E depende muito do que foi feito na cirurgia. Essas cirurgias de hérnia, eventualmente, como eu falei, a gente só corrige o defeito e coloca muitas vezes uma prótese, uma tela por cima da parede, porque imagina, a gente faz uma cirurgia, fica com um corte, fica nesse corte com uma área mais sensível, uma área mais frágil. Nessa área surge uma hérnia. Quando a gente faz uma cirurgia, a gente tem novamente um corte. Então, às vezes, a gente tem que colocar uma tela por cima desse corte, lá por dentro da parede abdominal, para garantir um reforço e para garantir que essa hérnia não vai voltar. Essa cirurgia é uma cirurgia que pode ser demorada, pode ser trabalhosa, mas que, em geral, as complicações associadas a ela não são tão graves. Agora, se tem alguma porção de intestino, se tem algum outro órgão dentro da hérnia, às vezes a gente precisa até tirar um pedaço do intestino, fazer uma costura de intestino, e esses procedimentos adicionais que a gente tem que fazer, esses sim podem ser um pouco mais arriscados. E a Bom, gente não tem gente, essa informação, né, do que foi é, feito efetivamente na hora da cirurgia. sim. Agora, doutora, obrigada, né? A gente torce para que o Papa fique bem, né? Mesmo já tendo 86 anos, quase o que você falou, acho que era 83, ele tem 86 anos e a gente torce para que 86. ele fique bem. A gente conversou com a doutora Bruna Vailate, que é médica coloproctologista do Centro Especializado em Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutora, muito obrigada, até uma próxima.